Olá, eu sou o Maigo André Molinari. Eu escrevi um livro chamado Do Grito de Sobrevivência ao Último Silêncio. Vou fazer uma série de vídeos a respeito desse livro. Não vou ler o livro inteiro. Até no começo eu tinha tido essa ideia, mas aí vi que ia ficar muito extenso, né? Já fugiria do objetivo que é apresentar o livro, que é meio que seduzir as pessoas para que entrem no livro e percebam os seus descaminhos, né? E vou deixar, se eu aprender, mas de certo alguém me ensina como que coloca o link do livro para quem tiver interesse em lê-lo, né? A pretensão dos vídeos assim é justamente trazer aquele que gosta da filosofia e mais do que isso do pensar, trazer essa pessoa para um pensamento que se pretende um grande convite, um pensamento que não se pretende como inaugurador de algo, mas um pensamento que se pretende como algo que instiga, que faz com que a pessoa não olhe para mim, por exemplo, para o meu pensamento e se detenha nisso, mas que aprenda de certa forma ou perceba de certa forma que o que mais nos compete é olhar para nós e buscar o nosso pensamento. Né? Que filosofia não é você conhecer de cabo a rabo 100 filósofos, mas é você indagar-se a respeito de si, de sua presença no mundo. Né? Para mim é muito nítido que o nosso tempo é um tempo muito pobre de pensamento. Né? Ele é um tempo excessivo nas palavras, né? As pessoas falam demais. E talvez essa seja a grande mostra, a maior prova de que o que mais falta é pensamento. Pensar, não apenas replicar o que vem. As pessoas replicam, vem uma coisa de lá, vem uma opinião de alguém que opinou sobre não sei o quê, e aí as pessoas vão replicando isso e acham que isso é ser inteligente, que isso é ter opinião própria, e enfim. E eu quero mostrar com esses vídeos, e é o que eu tentei mostrar com o livro, que não se trata de opinião própria, mas de alcançar a autenticidade de si, do próprio viver. Né? Encontrar-se na própria solidão, no núcleo do que se é. Se esse tempo é assim tão carente de pensamento, nós vemos os efeitos disso em vários setores, né? Nos esportes, nas religiões, na política, na economia, enfim, nas mídias, na imprensa, na sociedade num todo, né? E a filosofia, ela acaba sendo considerada uma coisa chata, desagradável, acho que essa é uma palavra que cabe bem, porque justamente é preciso que a filosofia seja vista como algo desagradável para que as pessoas justamente não a busquem, não a incorporem em sua vida, né? Então o meu livro ele apresenta algumas ideias assim que vão se estruturando numa espiral. Né? Então eu vou apresentar algumas teses, algumas hipóteses, enfim, a respeito da minha percepção, da minha interpretação de mundo. Que, no entanto, eu gostaria de deixar isso bem claro, foi o que eu consegui perceber ao me calar. Então, deixa eu tentar colocar de outra forma assim. Na minha percepção, a filosofia, ela é, ou deveria ser, sabedoria de vida e sabedoria da vida. Mas como
ser um intérprete, digamos, dessa sabedoria. Isso parece pretensioso, mas ao meu ver é justamente o oposto. É um gesto de humildade, difícil de se alcançar, porque é quando a gente afasta as nossas certezas absolutas, e a gente permite que a dúvida tome lugar. E a gente permite que areje a nossa mente. E esse afastamento da nossa arrogância, da nossa imponência, talvez, esse afastamento faz com que a sabedoria de vida e da vida se aproximem. Então você veja, é preciso um gesto de humildade, que é um gesto de silêncio, de silenciar-se, na minha forma de compreender, para perceber o que é que a vida diz. Né? Dessa forma, né? Se existe uma pretensão no meu livro, e sempre existe pretensão em tudo que fazemos, a pretensão é de ter me tornado um intérprete razoável disso que escutei por ter tentado me silenciar, disso que percebi ao meu redor por dirigir-me ao meu interior, ao meu núcleo de solidão. Então, o que eu percebi da vida, né, as hipóteses que apresento, são esboços, digamos assim, rudimentos daquilo que consegui perceber. Né? Então, o que a vida diz? Né? O que a história humana nos apresenta? Eu apresento aqui hipóteses assim a respeito do desenvolvimento humano ao longo de milhões de anos. Eu tento fazer uma relação entre o nosso grito de sobrevivência, os nossos primeiros gestos enquanto homo, fazer uma relação desses primeiros movimentos com, por exemplo, o nosso estado atual de mundo, de humanidade. E, na minha hipótese, percebo uma relação muito clara entre os primeiros gestos dos ditos primatas e o fato de haver a miséria da maneira como ela existe hoje, o fato de haver uma discrepância tão grande entre quem tem tanto e quem não tem nada. Isso não é... Eu não estou pegando um pensamento de autores, seja de um campo político ou de outro, e reformulando suas teses. Não, eu estou fazendo uma reflexão sobre as origens humanas, né? E essa reflexão me conduziu a perceber que há algo em comum nos primeiros gestos lá dos nossos ancestrais, há algo em comum com os nossos gestos de hoje, que já não são gestos para uma mera sobrevivência física, por exemplo, mas que são gestos para uma sobrevivência um pouco diferente. Né? Então eu quero tratar disso ao longo dos vídeos. Acredito que tratei, de certa forma, a contento no livro. E esse foi um dos grandes esforços que eu fiz, né? De pegar e observar. Eu não quis partir de uma premissa para ver o que dava, não. Eu observei as minhas intuições e observei o que me foi possível, né, do que me foi possível,
a vida, as pessoas ao meu redor, e fui identificando que os nossos primeiros gestos de sobrevivência, eles prosseguem, e que se você exacerba, se você exagera esse gesto, você chega ao ápice da fortuna, por exemplo, e também, se é que se pode usar essa palavra, ao ápice da miséria. Tanto miséria material, miséria moral, miséria espiritual, enfim. Né? E ele não é um livro que dá lições. Então eu não estou trazendo um livro que está dando lições. Ele é um livro que traz percepções. Então eu estou apresentando com pinceladas, né, como se fosse um pintor, um pouco do panorama que eu, com a minha limitação, com a minha insuficiência, consegui perceber e captar. Né? Eu não trago aqui uma receita de ser homem, uma receita de ser humano, enfim. Eu trago uma reflexão que em si é um percurso a respeito do percurso humano. Né? Isso é pretensioso? É pretensioso. Porque é como se fizesse uma ponte, como se pegasse, sei lá, os nossos primórdios e unisse ao nosso presente. Acredito que, pelo menos me esforcei para deixar clara essa ideia, né? De que existe sim algo em comum que nos fez sobreviver e nos mantém. Inclusive, ao longo dos vídeos, eu vou apresentar uma sugestão para quem quiser fazer um experimento científico, que poderia, de repente, ser realizado com chimpanzés, bonobos, enfim, orangotangos, que poderia, quem sabe, não que eu esteja à espera disso, mas poderia, quem sabe, comprovar, digamos assim, a minha hipótese, a minha teoria. Eu digo que eu não espero no sentido assim, o livro não demanda, ele não foi escrito para que um dia alguém faça um experimento, né, que mapeie o cérebro do chimpanzé desta e daquela forma, tudo, e aí comprovou que ele estava certo. Primeiro que eu não estou querendo estar certo. Né? Não é que tanto faz também, mas é que eu vou sempre insistir. Eu tentei me silenciar, me calar e escutar o que a vida tinha a me dizer. É claro que eu posso ter escutado errado, né? E ter interpretado errado. Mas é também preciso considerar que esse movimento foi verdadeiro. Foi um movimento leal, honesto, né? E se eu não captei tudo o que tinha para captar, é mais por insuficiência minha do que por falta de haver uma verdade, digamos assim, né? Não no sentido absoluto da coisa, mas uma verdade feita de infinitas verdades, né? Que é no fundo o que toda grande teoria apresenta, né? Uma verdade, digamos, feita de muitas e muitas verdades. Eu, assim, dá para ver que, né, é um vídeo feito de fato filosoficamente, né, não somente falando de um livro de filosofia. Mas é uma busca por apresentar um pensamento em movimento, um pensamento que se busca a todo instante e que não se instaura como um discurso para, digamos, atrair seguidores, sequer no campo da filosofia. Ele é um discurso que se apresenta como um longo ensaio, que é um longo ensaio de mim, né? Que apresenta uma ideia da vida como um grande ensaio. Né?
E não às vezes somente um ensaio no sentido de uma apresentação, mas também é uma metáfora interessante. Mas também um ensaio em si, né? O ensaiar-se, né? o elaborar-se, né? Me parece que o livro consegue contemplar seus principais propósitos justamente buscando ao máximo a clareza, né? Em que pese talvez a maior tese, a maior hipótese do livro ser um pouco complexa e, portanto, não cabe num vídeo de apresentação, mas tudo foi buscado, tudo eu tentei fazer de uma maneira clara, né? Porque filosofia não significa hermetismo, pelo menos ao meu ver não. Porque se você olha para a vida, para sua complexidade, e você começa a intuir a vida, como ela é, como ela existe, como ela surge, você vai se encantando com a simplicidade que vai se apresentando, né? Então eu estou tentando aqui ser um imitador da vida, né? Um imitador, alguém que apresenta um livro que é uma tentativa de apresentar a vida em movimento. Não é somente um pensamento em movimento, mas é uma tentativa de que esse pensamento contemple a vida em movimento. Fica o convite, sim, para quem quiser entrar num percurso filosófico, né? Um percurso em que é apresentado um pensamento próprio, né? Mas um pensamento que dialoga muito com autores, enfim, mas, sobretudo, com a vida, com os silêncios da vida. Eu vou insistir nessa ideia de que a minha tentativa maior foi afastar as minhas certezas, silenciar, atingir o meu núcleo de solidão e escutar o que a vida tem para me dizer. E essa tentativa de escuta, que também é uma tentativa amadora, essa tentativa de interpretação é esse livro. Bem-vindos, então, do grito de sobrevivência ao último silêncio.